Estamos no ar! Este é o podcast Motorsport.com, edição 343, num oferecimento de Mint, Bitcoin e criptomoedas. Invista na Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Já de antemão falando, utilize o QR Code que está na sua tela e também o link na descrição. Você já vê Carlos Costa ao meu lado concordando comigo sobre a dica da Mint. E ao nosso lado, olha, se o Motorsport.com completou 10 anos, Carlos Costa, tem um site e também um canal parceiro nosso que a gente considera com essa parceria, né, que é o Projeto Motor. E quem acompanha a gente aqui na Motorsport TV Brasil já viu ele participando de algumas lives, depois de qualis da Fórmula 1. Esteve aqui recentemente enquanto nós dois estávamos desbravando as terras da Carolina do Norte. Eu estou falando de quem? Lucas Santock, mais uma vez conosco aqui, eu considero da casa. Enfim, já as portas aqui já estão abertas há muito tempo para ti e também ao pessoal do Projeto Motor. Bruno Ferreira, inclusive, que faz parte do Projeto Motor, já fez parte também do Motorsport.com. Eu quero agradecer o seu tempo aqui para a gente bater um papinho aqui nesse início de semana periclitante da Fórmula 1, quente da Fórmula 1, mesmo sem corridas. Já vi que ele tá inspirado. Opa, sempre. Fala, Eric, fala, Carlos, fala, galera do Motorsport. Vamos lá que tem bastante assunto, hein? Pois é, aqui no Brasil especialmente, porque nos últimos dias o assunto Fórmula 1 foi agitado por causa dos direitos de transmissão readquiridos pelo Grupo Globo, não só a Rede Globo, mas pelo Grupo Globo, olha, quebra-língua aí, que volta a transmitir a categoria depois de 5 anos. 5 anos em minha conta. 21, 2, 3, 4, 5. Exatamente. Né, também utilizando ali as suas plataformas na TV a cabo, a Sport TV, também o Globoplay. E para iniciar esse nosso papo, eu vi que o Projeto Motor também tocou nesse assunto. Eu quero que, Lucas, que você fale no geral, né? A volta da Fórmula 1 para a Globo, no geral, é uma boa para o esporte, para o público brasileiro? Como é que você viu aí essa notícia? Mas falando no geral. Eu não vou me colocar na pele de quem assiste e tem o seu gosto pessoal. Sim. Tem gente que gosta mais daquele canal, tem gente que gosta de série, tem gosta de... Agora eu acho assim, para a Fórmula 1, em termos de visibilidade, ela está indo para o maior grupo de mídia do país, para a maior emissora do país, que tem a maior audiência, então assim, não vejo como ser ruim. Não vão passar todas as provas em TV aberta, mas mesmo assim, a própria Sport TV, que é, né, o canal fechado deles, tem um alcance gigantesco. Tem essa novidade que não existia na época quando a Fórmula 1 saiu, né? Já existia, mas não com essa potência que tem hoje, que é o Globoplay. E além disso, também se impulsiona, vai falar de Fórmula 1 no Fantástico, no Jornal Nacional, no Globo Esporte, de outra forma, né? Então, assim, eu acho que impulsiona a Fórmula 1 como modo geral. Então, acho assim, mercadologicamente, pensando que acho que esse é o nosso papel de fazer análise, né? Eu acho que para a Fórmula 1 é uma boa. Gosto pessoal, todo mundo tem, inclusive temos amigos nas duas partes, né? O pessoal da Globo, o pessoal da Band. A gente recebe aqui normalmente também os jornalistas, né? Os profissionais que fazem parte aí, que fazem a transmissão da Fórmula 1 da Band, que eram, em sua grande maioria, era da Globo antes de fazer parte da Band. Carlão, no geral, aí, o que você viu desse anúncio? E também, eu acho que também a gente tem o dever também de colocar o contexto, né, também de quando a Fórmula 1 sai da Globo, né? Sim. De fato, a última temporada da Fórmula 1 da Globo foi em 2020, né? Uma temporada de pandemia, muito bem lembrado, muito atípica por isso. E do ponto de vista desportivo, não muito agitada, embora a gente tenha visto ali um Valtteri Bottas ensaiando, brigar pelo título no começo do ano, mas a gente sabia que só não ia vingar. Pra me enganar. Então, em 2019 ele tinha feito a mesma coisa e não foi pra frente, mas uma temporada que teve ali uma outra corrida interessante, mas não foi uma temporada muito palpitante. E a Band acabou tendo a sorte em 2021 a gente ter tido uma das melhores temporadas da história da Fórmula 1, que deu por si só um impulso inicial muito grande ali ao casamento, digamos, Band e Fórmula 1. Mas a gente sabe do alcance da Globo em
digamos, solo brasileiro e além, né? A Globo é uma empresa muito grande, tem uma capilaridade muito grande no Brasil e tem... Que é capilaridade pra galera, cara? Você tá no interior de um longínquo estado nacional, não muito conectado ao eixo Rio-São Paulo, você vai ter ali com uma antena muito básica, ou enfim, algum tipo muito elementar de televisão, você vai ter acesso aos canais, ao canal Globo de TV aberta, né? E até o Lucas tocou num ponto interessante que é o Sport TV, né? O Sport TV, a gente até falava isso nos bastidores, está presente na maioria dos pacotes de TV por assinatura, inclusive os mais básicos. Então acho que esse é um aspecto pertinente também. Sim. Além do fato de que, tudo bem, não teremos 24 corridas em TV aberta? Não teremos. Mas do ponto de vista da Fórmula 1, que foca em quê? Ter retorno de mídia e financeiro, inclusive, as 15 corridas na TV aberta na Globo vão ter, de fato, uma audiência maior do que as 24 teriam em potencial no canal de TV aberta da Band. Tudo bem, você pode considerar o Band Esportes também, mas nessa perspectiva de fechada Sport TV versus Band Esportes... O alcance é muito diferente. É muito diferente. Enfim, aqui eu acho que nem vale. Você gostando ou não de canal X ou Y, é fato que o Sport TV tem mais alcance que o Band Esportes e que a Globo tem mais alcance do que a Band. Agora, sim, é natural que muitos fãs... digamos, torçam o nariz para o fato de que teremos menos corrida em TV aberta, faz parte do jogo. Acho digno de lamentação para quem é aquele fã mais hardcore de automobilismo, mas a emissora tem ali a sua grade e vai comportar da maneira que for mais conveniente. E a Fórmula 1 está vendo isso, está ciente disso, deve ter tudo isso contratualizado, aliás, e está focada no saldo geral da coisa, né? Que aí entra a questão de capilaridade e alcance que a gente abordou. Mas é natural que muitos fãs torçam o nariz, não só pelo número reduzido de TVs, aliás, de GPs em TV aberta, perdão, mas também pelo abre um pouco mais enxuto, pela cerimônia de pódio um pouco mais reduzida, e faz parte. Já era assim nos tempos, digamos, um pouco menos desgastados da relação Globo e Fórmula 1. Não estou falando de 2020, vamos voltar para, sei lá, 2017, o ano que tínhamos brasileiro ainda no grid, o último antes do Bortoleto, que foi o Felipe Massa. Fora corridas especiais, de fato, a transmissão não começava muito antes da corrida, da largada, no caso. Acho que a cobertura pra valer, assim... Era durante a corrida. Era GP do Brasil. Interlagos. Com uma equipe de cobertura extensa. Vocês dois vão lembrar até mais do que eu, mas eu, por exemplo, cobri o GP... experientes, sábios. Anciões, não. Decanos. Eu cobri o GP do Brasil de Fórmula 1 de 2019, ainda GP do Brasil, né? Uma saudade de falar GP do Brasil. Pois era mais prático, mas agora oficialmente a corrida chama GP de São Paulo. Vocês lembram bem, a equipe do Grupo Globo era muito grande, não só dos canais de televisão, mas site, digital e tudo mais, como é também da Band, mas enfim, o ponto aqui antes de 2020 já havia uma transmissão reduzida, em termos de duração da transmissão. Né? E isso vai voltar a acontecer, mas acho que também o impulso desportivo que talvez a gente tenha em 2026 com as novas regras, e o fato de a gente ter um piloto brasileiro que não tínhamos nem em 18, nem em 19, nem em 20, isso pode fazer a Globo dar um pouco mais de atenção, até para, digamos, deixar no passado o sentimento ruim mesmo do fã de Fórmula 1 decorrente em especial de 2020. Mas é preciso fazer as ponderações. 2020, por ter sido uma temporada de pandemia, a gente tinha o Galvão Bueno afastado, então não era só uma questão de escolha editorial da Globo de não colocar eventualmente o Galvão nas principais narrações. Tivemos Kleber Machado, Luiz Roberto, próprio Everaldo Marques. Everaldo Marques, a meu ver, um excelente narrador de Fórmula 1, depois a gente pode até entrar nos nomes. E aí, enfim, virou o que virou. Mas, assim, eu acho que muita gente ainda vai torcer o nariz até ver concretizado esse novo momento da cobertura da Fórmula 1 na Globo. E, óbvio, você não ter mais uma Mariana Becker não agrada. O cara tá assistindo Fórmula 1 faz 15 anos, ele tá acostumado a ver a mesma repórter, é natural. Até na Globo. Exatamente. por mais tempo na Globo do que na Band. Inclusive. Sim. Então, vamos ver, né? O que tem também, né, eu acho que trazer um pouco do contexto da época, porque a Fórmula 1 deixa a Globo, porque a própria Globo na época via que aquilo não era um negócio tão rentável assim. Até ela poderia ganhar mais, por exemplo, num esporte espetacular dela, em que ela consegue, só os anunciantes do programa
ter uma rentabilidade maior do que pegando um produto. O retorno de investimento, eu acho que é uma expressão que se aplica bem, porque ótimo, Carlos. É muito caro o direito da Fórmula 1. Né? E então, mais que você tenha um retorno grande, a conta às vezes não é tão vantajosa assim. E aí você precisa vender as cotas, né? E aí o excedente, que poderia ser o lucro, também tem a questão de uma distribuição para as afiliadas. E aí, no final das contas, as pessoas olhavam aqui e falavam assim, beleza, eu com esse produto Fórmula 1 eu ganho, chutando um número aqui, 100 milhões por ano. Só que se eu negociar o esporte espetacular, no período ali que a maioria das provas elas são no horário da manhã, que bate com o programa, eu vou ganhar aqui 150 sem fazer nada. Sem precisar ir atrás do mercado, de ter uma equipe lá fora, né, remanejar repórter que é correspondente internacional para fazer. Enfim, é todo um trabalho que eu não vou ter e eu vou ter ainda uma grana maior. Tudo bem, isso acabou, inclusive, também trazendo a cobertura. Por exemplo, a gente estava lembrando aqui até antes de começar. O último ano dos direitos da Fórmula 2 não tiveram transmissão no Brasil em português. Sim. Quem assistiu foi no YouTube e em inglês. Né? Então, eu acho que a gente também tem que separar como foram os últimos anos da Rede Globo detentora desses direitos versus a importância que ela teve lá atrás. Né? E agora, especialmente, como ela vai receber de volta isso. Porque, querendo ou não, a barra ficou mais elevada, né, Lucas? Eu acho que legal vocês puxarem um pouco o contexto do rompimento, porque eu acho que explica um pouco porque o motivo da volta. Porque, assim, ali em 2019 e 2020, tanto o Globo quanto o Fórmula 1 estavam passando por um processo de atualização, como a gente diria, que estavam atualizando seus carros, né? Mas, por exemplo, a Globo estava naquele projeto enorme de investimento no streaming, no Globoplay, teve também aquela focada questão... muito mais em entretenimento do que propriamente em direitos esportivos no geral, né? Exatamente. Não só a Fórmula 1. Então, assim, tanto que vários eventos. A Globo perdeu vários eventos, mas o que acontece? Ela estava focada num investimento, como o Carlos falou, de entretenimento e outra coisa, de tecnologia, né? Ela estava tentando... Porque o streaming ficou bem claro no mercado que a tecnologia, às vezes, do streaming é tão mais importante quanto, às vezes, o que você está mostrando. Você vê, até hoje o pessoal está correndo atrás do Netflix porque o Netflix não trava, né? Então, assim... Então a Globo estava investindo muito nisso, então ela deixou de transmitir muita coisa. E a Fórmula 1, ela estava passando... A Liberty tinha acabado de adquirir, ali em 2017... A Liberty ela estava passando por um momento de rompimento com uma estrutura que existia no Brasil. Bem lembrado. Inclusive com um certo envolvimento da Rede Globo no GP do Brasil. No GP do Brasil. Não é à toa que muda o nome depois. Tanto que no mesmo ano que, por exemplo, que a Globo sai, chegou-se a cogitar, chegou-se a anunciar uma ida do GP para o Rio de Janeiro, não sei se vocês lembram. Sim, a carta do Chase Carey. Chegou-se a falar, o GP vai para o Rio e tudo, e obviamente aquele projeto era um projeto que estava na cara, a gente que acompanha de perto, que nunca ia sair do papel. Quanto aconteceu até hoje. Não ia sair, mas assim, a Liberty ali se apegou. Estamos tentando quebrar aqui essa estrutura que envolvia não só a Globo, mas envolvia até o Eccleston em certas questões. O Eccleston, o GP do Brasil para o Eccleston sempre foi muito bom, porque ele sempre ganhou nas duas pontas, né? Uhum. Ele ganhava como promotor de Fórmula 1 e como do outro lado, associado. Um aliado, né, da promoção local. Então, assim, a Liberty, na verdade, ela estava querendo quebrar alguns padrões no Brasil. Inclusive o fato do Brasil não pagar a taxa de inscrição para estar no calendário. Nos últimos anos, que foi uma negociação boa aquela época da Prefeitura de São Paulo, porque na verdade a taxa que eles não pagaram era mais ou menos existia uma pressão para Interlagos passar por uma modernização, e eles falaram, vai custar aqui tanto a modernização que vocês estão me pedindo, eu faço, mas deixa então não pagar a taxa para eu poder botar essa grana no autódromo. Na época a negociação da prefeitura foi essa. Acho que a Liberty nunca toparia, mas de novo, quem fechou esse contrato foi o Eccleston, que tinha interesses, né? Então, residente do interior do estado de São Paulo, da cidade de Amparo. Exatamente. Então, que durante a pandemia ficou uma boa parte, no início da pandemia, morando aqui no Brasil. Sim. Por conta
Tem a questão vira e mexe, eu vejo nas redes sociais alguém tirando uma fotinha com ele lá em lojinha na região, não sei o que, mercado. Então, mas basicamente assim, acho que então é importante esse contexto para mostrar assim, então os dois lados eles estavam passando por um momento, então acho assim, não é que um não queria o outro, mas assim, os dois lados não estavam, naquele momento o foco estava em outras coisas. E acho que foi natural depois, com o passar do tempo, a Globo estabilizou o projeto dela, não só do streaming, mas várias outras questões internas deles lá, que eles realmente, a Globo nos últimos anos realmente passou por uma transformação geral, assim, né? E pensando no futuro da empresa. E a própria Fórmula 1 também passou por uma reformação geral, né? Inclusive, rumando mais para o entretenimento. Rumando muito mais para o entretenimento. E acho que, assim, o projeto dos dois lados hoje está mais maduro. E acho que foi natural eles voltarem a conversar, porque a Fórmula 1 olha os números e, de novo, a gente... Nossa, eu aplaudo muito o trabalho que a Band fez. A gente tem... Nós aqui, né? Todo mundo ali, quase nossos amigos, a gente, né, se vê nas coberturas. O trabalho ali feito é ótimo. Agora, assim... Os números de audiência e mercadológicos não mentem, né? Assim, o potencial da Globo é muito maior. Então, assim, a Fórmula 1, lógico, olhou aquilo, a Globo voltou a se interessar, como ela voltou a comprar direitos de vários outros eventos. Foi muito natural, eu acho que em algum momento a volta. E uma coisa positiva, Carlão, desculpa, eu sei que... Manda bala. Já se falar com antecedência quantas corridas vão na Globo. E detalhe, teremos 2 transmissões quando for para a Globo aberta. Também o Sport TV vai ter uma transmissão própria. Que é um padrão Globo, né? Quando tem um evento muito grande. E essa negociação, eu sei que essa parte foi dura, viu? Porque na primeira conversa a Globo ofereceu 8 provas. Isso provavelmente ano passado ainda. Quando começou a conversa, a Globo falou, eu consigo colocar 8 na TV aberta. Pô, te fechou em 15? E aí a gente entra nos valores, né? Porque segundo consta, a proposta da Globo não foi a mais vultuosa para a Liberty Media. Mas eu queria agregar 2 aspectos. Você concluiu já? Não, pode falar. Primeiro, óbvio que alguns contratempos financeiros por parte da Band no repasse do valor proporcional aos direitos, isso não ajudou. Desgastou muito a relação. É importante que se diga que nos últimos meses tudo tenha se normalizado. Pelo menos a informação que a gente tem. Já está pago, inclusive, a última parcela desse ano aqui agora. Então, não é que a Band não deve mais nada, né? Já pagou tudo, já foi. E o fator Brasil de volta ao grid. Eu acho que a Globo teria interesse, tanto é que manifestou esse interesse antes mesmo da gente ter o Bortoleto confirmado, né? Mas é óbvio que isso é conveniente. Agora, o que eu queria perguntar para o Lucas é, além do fator Bortoleto, quanto que esse rejuvenescimento da Fórmula 1 vem a calhar para a Globo? Né? Porque a gente está falando aí... Não só para a Globo, para qualquer empresa que quer se aliar à Fórmula 1. Exatamente, um público consumidor mais jovem, uma ativação em potencial, uma ativação comercial, né, em potencial muito maior, e esse viés de entretenimento, porque se a gente lembra quando que foi lançada a primeira temporada de Drive to Survive, em 2019, que foi o último ano ali de uma relação um pouco mais harmônica de Fórmula 1 e Globo. Acho que também tem muito isso, né, Lucas? E você acha que do ponto de vista desportivo a Globo vai voltar no momento certo? Porque a Band acabou dando uma baita sorte com 2021, que era para ser já de carro novo, não foi por causa da pandemia, ficou para 22, que foi um campeonato ruim, enfim, várias coisas aí. Não, a Band deu, aquela primeira temporada da Band deu muita sorte, né? Porque, a temporada foi decidida na bandeirada, volta, né? Até depois da bandeirada, se a gente considerar que teve briga ainda lá com os comissários. E agora, esse outro lado da Fórmula 1, o que tá acontecendo com o filme da Fórmula 1, cara? Absurdo, né? A última, eu acho que eu vi ontem, tá o box office, que eles chamam, né? A receita do filme, bilheteria, já tava 300 milhões, alguma coisa assim. Isso é bilheteria de Marvel, cara. Não é à toa Marvel, que tudo bem, não os filmes lá de 1 bilhão, mas assim, esses filmes... Né? Não é à toa que a Apple tá querendo comprar o direito de distribuição nos Estados Unidos. Então a próxima treta agora é essa, para saber qual emissora que vai ter os direitos nos Estados Unidos, e mesmo assim, e não haveria problema de 2 streamings passarem. Nos Estados Unidos isso é padrão até. E aí, não sei se a Fórmula 1 vai gostar dessa ideia. Não, mas aí tem a ESPN, que é quem transmite, ou o grupo, né, que controla ali, dependendo da corrida, é na ABC, na TV o mercado aberta. americano é muito diferente do nosso.
Não, e aí... O lado bom é que agora a Fórmula 1 é americana, né? Então, essa, digamos, afinação... Tem como passar conversa ali, eles se conhecem. Mas você ia seguir, Lucas? Não, então, eu acho que esse lado, como você falou a Fórmula 1, o projeto Liberty tá maduro agora, né? Então, assim, o que a gente tava falando, tem uma nova audiência, tem novas marcas envolvidas. Grandes marcas de setores diferentes, né? Nichos automotivos bem diferentes. Nichos diferentes que conversam com o público, né? Nas redes sociais, né? Então, assim, eu acho que hoje é um produto... Assim como a Globo é uma casa melhor, talvez, para a Fórmula 1 do que era em 2020, o produto Fórmula 1 também hoje é melhor do que era em 2020 e 2019. Não, melhorou sensivelmente e hoje chega muito mais, por conta de Drive to Survive e afins, redes sociais e tal, a um público mais jovem e também mais feminino. Agora, o que eu temo nessa primeira temporada é esse regulamento entregar um campeonato muito ruim. Assim. E é um risco. Enorme, eu diria. Aí é que tá. E assim, aqui não é torcer pela Globo em detrimento da Band, é torcer pela Fórmula 1. Sim. Seja na Globo, na Band ou em qualquer lugar, um regulamento mal feito que resulta em um campeonato ruim, é óbvio que vai pegar muito mal pra todo mundo que tá envolvido. Sim. Você acha que caminha nesse sentido, Lucas? Não, esse caminho eu não sei porque eu não tô lá no... Você não tá no dinamômetro? Não tô lá exatamente dentro do turno de venda dos caras, não sei o quê. Mas que não tá passando muita confiança, inclusive quando a gente conversa, né, com as fontes e tudo, tá todo mundo com o pezinho atrás, né? Vários indícios, assim, de que ninguém sabe direito o que vai dar. Tem questões do motor, mas tem questões que tem sido o principal assunto, mas o que eu tenho falado com algumas pessoas também, tem gente preocupada também com o chassi. A aerodinâmica ativa, umas coisas sendo adaptadas em cima da hora. Cara... Muita coisa, né? O volante vai ganhar mais botões, né? Que beleza. Então, assim... Tem gente preocupada de saber como é que vai ser essa dinâmica. Agora, também a gente pode olhar... Por isso que eu falo assim, difícil... A gente tem que esperar e ver o que vai acontecer. Agora, porque você pode olhar também o copo meio cheio, assim. Alguém surgir do nada. Não, e o caos... Equilibrar o campeonato de alguma maneira... E aí se você tem corridas às vezes caóticas, esportivamente pode não ser muito bom, mas às vezes pro entretenimento de uma emissora, você vê, as corridas caóticas são as que normalmente tem mais assunto depois, né? Não necessariamente a gente que nossos nichos, né, motorsport, projeto motor, a gente olha mais talvez para a parte como nós somos veículos de nicho, né, mais pro lado esportivo, né? A gente às vezes se incomoda, o nosso público se incomoda com mais... A parte do show. E se incomoda às vezes com um caos meio forçado, que agora o público mais geral às vezes pode achar legal. Vai gostar. Os caras, quem gosta lá do filme da Fórmula 1, às vezes é bem aquilo, né? Vai curtir. Então tem que ver o que vai dar. Olha só, agora eu tenho um recado muito importante para você. E é isso aí, olha só, cara, eu peguei um telefone aqui até para verificar qual momento bom que a gente está tendo com as criptomoedas, com o Bitcoin, né? Inclusive nesses últimos dias, nessa última semana, a criptomoeda, né, o Bitcoin, se tornou um grande investimento novamente aí, com recordes de ganhos. E o pessoal que investir na Mint também pode se beneficiar disso, né? É isso aí, eu até aproveitei o seu gancho para abrir o meu aplicativo aqui, estou com um retorno de 24%. Informação importante, eu comecei os meus investimentos no final de abril, então 24% de retorno é coisa. E a gente reitera a praticidade dos investimentos no aplicativo da Mint, MYNT, QR Code na tela, muito importante você baixar pelo nosso código. Se você está assistindo pelo celular, tem o link na descrição também. E no app da Mint você tem todo o quadro informacional necessário, seja qual for o seu perfil, mais conservador, mais, digamos, inicial, ou mesmo um pouco mais conhecedor já do universo cripto. E claro, boletins semanais e o modo inteligente, que eu acho muito interessante de destacar, através do qual você tem ali o reequacionamento automático dos seus investimentos em cripto. Se você tem um pool de investimentos, ele reequaciona ali um pouco mais percentual
de Ethereum, por exemplo, ou de Bitcoin, conforme a volatilidade do mercado. E, de fato, a última semana foi bem interessante nesse sentido. Então, a gente reitera aqui o convite para você investir na Mint através do nosso QR Code e do link na descrição. É isso aí. Além disso, tem toda a segurança e também a credibilidade de uma instituição financeira com mais de 4 décadas, fazendo bons serviços ao mercado, né? Então, fique ligado aí com as nossas dicas nos próximos programas também e conte com a Mint. Você não precisa de mais um investimento tradicional. Você precisa da performance e inovação do mercado cripto. Ter cripto hoje em dia é mais do que estar à frente. É participar da maior revolução financeira tecnológica que o dinheiro já viveu. Com segurança para você explorar novas formas de investir. Conhecimento para confiar nas suas decisões. E credibilidade de quem leva a inovação até você. Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. E é isso aí. Ainda voltando a falar sobre essa questão da Globo, nova, velha detentora de direitos de transmissão da Fórmula 1, o que vocês acharam do papel da galera nas redes sociais? O Carlos falou agora um pouquinho também, vocês falaram no iniciozinho, mas essa histeria até contra o acordo que foi feito, vocês acham que isso se justifica? Provavelmente até eu arrisco a dizer que vai ter gente aqui nos comentários para quem estiver assistindo pelo YouTube, né, criticando a gente por não ser a voz do povo contra, né, a Globo, a favor da Band, manutenção da Band. Vocês acham que, de alguma maneira, essas reclamações veementes, eu acho que até desproporcionais nas redes sociais, elas se justificam? Há um desespero que parece que a Fórmula 1 vai acabar, que, por exemplo, a Band aberta transmite treino no Livre 1, treino no Livre 2, treino no Livre 3, classifica 2 horas antes, 2 horas depois da corrida. Todas as corridas da Fórmula 2, Fórmula 3. Todas as corridas, bem lembrado, todas as corridas da aberta na Fórmula 2 e Fórmula 3. Foi ironia, ela não transmite. Sim, sim. Mas vocês de alguma maneira acreditam que teve a galera talvez exagerando na dose? Acho, talvez um pouco. A reação, não sei vocês, mas a reação no site, canal, tudo, os comentários é 99% negativa. Mas eu acho que um pouco na linha que você falou, acho que existe uma lembrança ruim do final da Fórmula 1 na Globo, né? Quando as pessoas talvez se esqueçam que, cara, a Globo construiu a Fórmula 1 no Brasil. Sim. Por mais que... Sem querer te cortar, mas já te cortando, fazendo parênteses aqui, eu achei engraçado um comentário que a gente recebeu, acho que no vídeo que a gente fez aqui de quando teve o anúncio. Falou assim, não sei o quê, agora só faltava, com a Fórmula 1 da Globo, só faltava colocar o Galvão Bueno para narrar. Sendo que o que pode acontecer, se o cara é contra o Galvão, pode acontecer com a Band, né? Aliás, eu até poderia, pelo menos uma corridinha aí, a dupla Galvão e Regi. Tinha que quando a Band trouxe, ela trouxe a equipe toda da Globo. Sim. Inclusive gente que não trabalha na frente da câmera. Né? Exatamente. Grande Fred Sabino é um dos casos, né? Eu te interrompi, Lucas. Não, eu acho que... Então, assim, acho que existe, assim, um pouco a memória recente. Talvez, realmente, a Globo estava pisando um pouco na bola ali no final ali, mas eu acho que a gente já contextualizou, tem vários motivos para isso. Acho também que essa reação vai talvez até pressionar a Globo a fazer um trabalho mais legal. E, cara, ela tem estrutura, assim. Mas, gente, eu acho também assim, eu não vou brigar com essa galera. Eu entendo um pouco o lado, também acho que tem um exagero. Acho que a Band se esforçou dentro dos limites de estrutura dela para entregar uma coisa legal, mas também talvez não entregou tudo que as pessoas estão, como você falou, pensando assim. Não era que era tudo transmitido em TV aberta, tudo. Mas acho que a Band se esforçou bastante dentro das limitações dela. Mas eu acho assim, as pessoas vão ter que esperar, critica depois. Vamos chegar, vamos ver como é que vai ser as 3, 4 primeiras corridas, como é que vai ser a cobertura ali da pré-temporada. Outra coisa, não vamos esquecer, hoje o mundo é multiplataforma, então assim, não é só na Globo. Vamos ver como é que eu imagino, até pelo que eu já ouvi até da turminha que trabalha lá, a cobertura por exemplo, na internet do GE lá vai ser muito maior. Então assim, as pessoas têm que olhar por esse lado também. Acho que assim, mas vamos esperar para criticar.
Porque, assim, de novo, a decisão, ela é mercadológica. E aí, por isso que a gente tá falando no primeiro bloco, né? Se a gente olhar por esse lado, faz sentido. Sim. Faz sentido. Gostemos ou não, faz sentido. Mas a qualidade da transmissão. Entendo a reação das pessoas. Não era tão legal, no final, principalmente. E a Band fazia claramente, às vezes, talvez ela não entregava tudo do que as pessoas também acham que a Band prometeu, né? Porém, claramente existia um esforço enorme e as pessoas achavam legal esse esforço. Que também é preciso ponderar, né? O que a Fórmula 1 tinha de concorrência como produto premium da Band? Nada. Não então sei. era natural. Não, falei nada, mas agora mas não me passou nada na cabeça. Não é no mesmo volume do que tem a Globo. Então é natural que a Band desse mais espaço de grade. Tinha muito mais grade. E aqui não é uma questão de gosto, é só uma questão de mercado. No domingo de manhã eu não consigo pensar em nada. É lógico, a Band tem outros programas importantes, mas no domingo de manhã tinha alguma coisa. Não me lembro. Mas acabei te interrompendo, Lucas, perdão. Não, mas é isso. Acho que então vamos esperar pra ver como é que vai ser. Eu entendo um pouco a reação do pessoal, acho que um pouco exagero, tem algumas coisas, mas assim, acho que a crítica tem que vir depois, que vamos ver o trabalho que os caras vão fazer agora. O que eu acho muito interessante é ver como a Globo vai configurar as equipes de transmissões. Por exemplo, quando tiver corrida de TV aberta, quem que vai ser fazer a transmissão da TV fechada? Isso vai ser legal de ver. Já temos algumas apurações nesse sentido, aliás. Mas. Um dos nomes me agrada muito. Discorra. Enquanto tem bambu, tem flash. É isso aí. Everaldo é um baita narrador. E o Everaldo... foi repórter de Fórmula 1 na Jovem Pan 20 e tantos anos atrás, cara, pra quem não sabe. E quem não lembra, o Everaldo, e eu lembro bastante disso, o Everaldo ele narrou Fórmula 1 numa época, teve uma parceria da ESPN com a Rádio Eldorado, e o narrador era o Everaldo da Fórmula 1 na rádio. Cara, o Everaldo ele manja de Fórmula 1 e é um ótimo narrador, né? Mas então, começando pela narração, a gente tem que esperar para ver o Everaldo e o próprio Luiz Roberto nas corridas que narrar, mas acredito que o Everaldo vai ser o principal responsável, como ele se consolida, né? Porque ele narrou o quê? 2 corridas em 2020? Foi muito pouco. Acho que foi das corridas históricas do Hamilton, foi ele que narrou. Então, ele precisa narrar aí umas 10 corridas pra gente ter uma amostra um pouco mais sólida. Mas eu me arrisco a dizer, gosto da narração do Sérgio Maurício, mas eu me arrisco a dizer que o Everaldo Marques manja mais de Fórmula 1 do que o Sérgio Maurício. Tô falando assim, de conhecimento da categoria. Não tô falando nem de narração, tá, gente? Mas é curioso isso, né? Porque muita gente lamenta perder a Mariana Becker, ao passo que o Sérgio Maurício, gostemos ou não, é um cara que tem lá a sua rejeição. Vamos ter uma troca na voz da Fórmula 1. O Luiz Roberto tem uma história com a categoria, claro, não tá tão atualizado quanto o próprio Serginho e eu diria até o Everaldo, mas enfim, é preciso respeitar. Gostando ou não do Luiz Roberto, né? Vamos ver como é que ele se alterna. Luiz Roberto acho que narrou também, narrou. Que narrou no rádio antes da TV até. Estava em Imola 94, então é um cara que tem história. E agora vamos aos comentaristas. O Rafa Lopes é um cara que entende de Fórmula 1, inegável, de automobilismo de maneira ampla, eu diria. Sim, ele comenta outras categorias também. Exato. E assim, vamos pegar o grande nome de comentário, Luciano Burti. Pô. É o cara que estava lá até agora. Então, sim, piloto. Eu acho que é um nome relativamente unânime. Faria às vezes aí de Felipe Giafone / Max Wilson. O Giafone e o Max Wilson, acho, sim, é uma perda, mas acho que suficientemente bem substituídos nesse sentido. A questão da narração vou deixar para vocês comentarem aqui com civilidade na área de chat. Reportagem. É inegável que a Mariana Becker vai fazer falta no primeiro momento. Não tem como dizer o contrário, e aqui não é desgostar de Júlia Guilherme Pereira, que aliás cobriu alguns GPs de Fórmula 1 na época da Globo. Baita jornalista. Exatamente, mas assim, é uma questão de adaptação. E aí, quando tivermos transmissões simultâneas, vai ser interessante ver como o Grupo Globo vai comportar isso. Sei vocês, eu tô curioso para ver esse aspecto mais do que o chiado de redes sociais, e até sobre certo aspecto puxando as redes sociais, como é que vai ser a recepção ao Everaldo, que é um cara muito bem aceito pelas redes sociais, me parece, pelo menos. Corrijam-me se eu estiver errado. Vai ser legal de ver. Agora que a Globo vai estar na vitrine, e será vidraça, aliás, é óbvio que vai, né, Eric? Não, com certeza. Eu acho que pra mim, como consumidor, é o menor dos problemas. Sinceramente. E aí, não é porque também, como eu disse aqui, a gente tem amigos
das duas emissoras, mas eu acho que não vai colocar ninguém vai cair de carapé, ninguém vai cair de paraquedas nessa. O aspecto que, para o público um pouco mais, digamos, fiel à categoria há um bom tempo, que a gente não abordou, é o Reginaldo Leme. E assim, gostando ou não da fase atual do Reginaldo Leme, é um cara histórico e totalmente vinculado à Fórmula 1. Não teremos ele. Não sei o que você acha, Lucas. Não, o Reginaldo, acho que ele no último na Globo ele já não tinha saído, né? Mas já tinha saído da emissora. Já tinha saído da emissora. Tanto que ele comenta, ele vai pra Band pra comentar Stock Car. Não, estou de acordo com você. Acho que a equipe não me preocupa. Eu entendo que as pessoas vão talvez lamentar um nome ou outro, mas assim, não me preocupa porque eu acho que, não que a outra não entregasse, mas é que eu acho que a equipe que a Globo vai colocar vai poder entregar. A estrutura da Globo é um negócio absurdo, né? Cara, eu lembro 2011 foi minha primeira temporada cobrindo, viajando assim. Aí eu lembro que eu tava na pré-temporada na Espanha que o Kubica sofreu um acidente. Era entre Valência e Jerez. E a turma da Globo já tinha me falado que eles não... O acidente dele no Rally, do Rally. Do Rally. E a turma da Globo já tinha falado que iam voltar pra acho que não lembro de onde que era a equipe, mas iam voltar, eles não iam cobrir Jerez, porque eles iam fazer todas as matérias de Valência, o que lá. Pô, aí o Kubica sofre um acidente e quem ia fazer a parte da pré-temporada em Jerez era o Bruno Senna. E eu pensei, cara, a Globo não vai estar aqui, eu vou ser o repórter brasileiro aqui. Cara, pareciam 3 repórteres da Globo lá, assim, porque eles fizeram assim, puxa um cara de Lisboa, puxa um cara da Itália, não precisa nem trazer do Brasil, porque eles têm reportagem em tudo que é lugar e outra coisa. Tem reportagem, tem produtor, tem câmera, tem edição. Eles não precisam nem fazer. Então, assim, a estrutura da Globo ela é muito enraizada, como você falou, não só de alcance no Brasil, mas assim, enraizada no mundo com reportagem, produção, tudo. Então, assim, eles conseguem fazer coisas bem legais, eles conseguem fazer reportagens se precisar antes das corridas, né? Então, produzir, mas que é uma coisa que eu sinto falta. Na Band, talvez, que eu acho que a Globo talvez aí pode fazer um pouco mais, que eu acho que a estrutura da Globo vai permitir, reportagem, essas reportagens não ao vivo, porque eu acho que a Mariana, o que ela entrega ao vivo é difícil alcançar, ela realmente arrebenta ali. Mas eu acho que eles fazem, mas eles entregam isso também nos próprios programas e telejornais da Band. E aí, no caso, vai pro Jornal da Band, vai pro Band Esporte Clube na semana que não tem Mas o in loco, né? Que é o que você tem. Uma Mariana Becker, ela arrebenta, mas eu digo assim, mas aquele além do in loco, entendeu? Matérias além do in loco. Então, assim, eu acho que a Globo ela tem uma estrutura maior para fazer essa entrega. Aí eu acho que é uma coisa, por exemplo, que eu acho que se a Globo se dedicar, quiser, e que eu acho que eles vão fazer, eles conseguem. É isso aí. Agora a gente vai mudar de assunto. Antes disso, né, sempre bom lembrar, invista na Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Mais uma vez relembrando aqui, você tem aí o QR Code na tela, link na descrição. Carlos Costa eu falo de Mint, ele já dá um sorriso aqui, porque as coisas vão muito bem, obrigado. E meu sorriso eu sou um pouco mais discreto. Então, eu cheguei primeiro. Que você chegou primeiro, mas eu tô com inveja. Mas eu vou chegar lá também, porque a gente tem a melhor forma de chegar ali, tem toda a segurança e também as dicas do pessoal da Mint. Então, se você quer ter o mesmo, olha só aí na sua tela, baixe já o aplicativo que é de graça. É o seguinte, a semana não foi só Rede Globo, a semana também marcou o fim de uma era. Pelo contrário, né? Pô, foi uma semana de não ter corrida ultimamente tem agitado muito mais. De repente, do nada, nós todos acordamos e aí os alertas. O nosso glorioso Christian Horner fora da Red Bull e com início imediato. Ao mesmo tempo, nos últimos dias, rumores de que Verstappen estaria se reunindo com o Toto Wolff. Eu achei legal, o pessoal fica monitorando flight radar. Gente, o que foi isso, né? Meu projeto de vida é ter o tempo dessa galera para fazer esse tipo de pesquisa. Continuem, vocês nos ajudam. Acaba nos ajudando. Gente, o que vai ser da Red Bull? Porque se por um acaso perde Max Verstappen, que eu cada vez mais acho provável, nem é possível, mas já está indo saindo da linha do possível para o provável. Para 26 já. Para 26 já, né?
Que loucura. E sem o Christian Horner. Vamos contratar o Toto Wolff. Não, já foi. Já. Austríaco, pô. Sim, seria moleza, né? Lá ele é dono de uma parte da equipe, né? Vou começar contigo. Uma boa parte da equipe. Vou começar contigo, Lucas. Tudo bem que isso pode virar daqui a um tempo um corte que vai te colocar contra a parede e vai falar, olha só, eles erraram. O que será da Red Bull a partir de 2026? Nossa. Sem Christian Horner, se bem que Christian Horner já perdeu agora, mas também não podendo ter Max Verstappen. Acho que nem eles sabem, como é que eu vou saber? Uma boa resposta. Eu acho que eles vão ter que rever muita coisa. Perder o Verstappen... Christian Horner, acho que era algo que estava já assim, né? Desde o ano passado, especialmente. Desde o ano passado existia uma vontade de uma ala da empresa, que a outra ala não achava, mas aí agora tiveram ali, né, um acordo ali para vamos... Aconteceu muita coisa, né? Muito desgaste, né? Muito desgaste. Então, agora, guerra interna, basicamente. Agora, perder o Verstappen, cara, se perdeu... Você acha que vai sair? Nossa, não sei. Porque, assim... Acho que nem ele sabe, talvez. Eu acho que foi a cartada para tentar manter. Demitir o Horner foi a cartada para tentar manter o Verstappen. Foi a ação que acabou como consequência de já ter perdido o Verstappen. Então, aí é que eu me questiono. Eu já me manifestei nesse sentido algumas vezes aqui nos programas, nas lives, enfim, a galera já sabe, mas aproveitando aqui a presença do Lucas, eu acho que você abrir mão do Horner em função da perda do Verstappen ou abrir mão do Horner para tentar manter o Verstappen sem qualquer garantia de permanência do piloto, é assim, você abrir mão de toda a estrutura que a Red Bull teve na Fórmula 1 em toda a sua história. Porque o cara é o chefe da equipe desde o dia 1. Desde o dia 1. É muito, assim, eu não tô dizendo aqui que ele é unânime, é óbvio que ele fez cagada. É tudo bem unânime hoje. Não, e queira ou não queira, ele, na parte ali, equipe, ele foi o cara que formou a estrutura da equipe que ganhou tantos títulos. Ele foi os caras que foi atrás, buscar, ele que foi convencer o Adrian Newey. A história, inclusive, é muito massa, né? Como é que ele convenceu o Adrian Newey, que ele viu o Adrian Newey um dia em Mônaco, logo quando a Red Bull estava começando, olhando o motorhome da Red Bull, e na época o McLaren era uma coisa toda seriona, não sei o que. Ele falou, não, entra aí, vem tomar um vinho com a gente, não sei o que. Foi meio assim o namoro, então você é um cara que tem, né, só malandragem, não sei o que, então assim, mas ele montou toda isso tudo. É um rompimento, né? É um rompimento importante, né? Agora, se acontecer perder o principal piloto da Fórmula 1 atual, acho que não é só nem o principal piloto da equipe, é o principal piloto da Fórmula 1. 5 anos, tranquilamente. Quem não quer o Verstappen? Mas agora, aí que tá. Mas assim, Carlão, eu acho que... Vai abrir mão do Horner nesse contexto? Tem essa questão, talvez, eu acho que até para pôr fim a brigas e coisas assim. Se por um acaso, eu acho que a coisa ainda está em desenvolvimento, mas eu acho que eles tendo um carro novo que não se sabe como é que vai ser. É um problema. Já é um problema. Lembrando que o capitão do projeto do carro novo era o Christian Horner. Inclusive na Red Bull Powertrains. Será que, por mais que eu não iria para esse lado, mas me parece que tem uma certa lógica e que também é apostar muito na própria agulha? Já que assim, já que a gente vai perder, vamos mandar embora o Christian Horner. Vamos perder o principal piloto. Vamos começar tudo do zero realmente, apostando nas pessoas que estão aqui, prestigiando as pessoas que estão aqui. Quem? Não, um corpo de engenheiros, assim, porque é uma galera. Vamos lembrar que eles perderam Will Courtney, Jonathan Whitley, o próprio Adrian Newey, Rob Marshall, isso aí nos últimos 2 anos. Porque eu me lembro muito bem... Talvez seja essa uma das causas, aliás, da demissão do Horner. Não desmerecendo o Adrian Newey, mas eu me lembro muito bem de alguns telemetrias que o Rico Penteado fala aqui, na Red Bull, quando eu tinha o Adrian Newey, muita gente se sentia desprestigiada porque a Red Bull inventava alguma coisa ali, dava certo na pista e 100% dos louros iam pro Newey. Tudo bem, mas não tem o Jonathan Whitley, não tem o Rob Marshall, não tem o Will Courtney. E não tem o Leroy, o mecânico. Assim, uma coisa assim... Eles vão assumir o prejuízo para começar depois, aos pouquinhos, voltar a crescer. Independente do que aconteça, tá? Com o Verstappen. Dizer que demitido o Horner foi
uma cartada só para tentar manter o Verstappen, acho forte. Com certeza, assim, é o que o Carlos falou. Horner tá saindo não só por causa disso. Pode até ter sido mais um ingrediente na sopinha ali. Mas, assim, existe um desgaste ali. Muito forte. Muito forte, assim. O cara perdeu... Ele tinha ali algum dos melhores nomes nas suas áreas da Fórmula 1. Ele perdeu todo mundo. Só falta o Pierre Vacher e o Paul Monra. E aí, por quê? Por quê? Tem coisas que a gente não sabe, tem coisas que a gente sabe. Muito pelo que ele fez. Tem a questão do... Condenando do caso, ou não, né? Tem a questão da acusação de assédio, mas assim... Mas provavelmente teve mais coisa. Uhum. E assim... Ele perdeu muita gente, assim... Algo de errado tem nessa liderança. Então, assim, dizer que acho que a empresa como... E hoje em dia a Red Bull, até com a morte do Mateschitz, ela tá um pouco mais, entre aspas, profissionalizada, né? Não é simplesmente o filho que pega e administra, tem hoje pessoas... A cabeça é mais corporativa. Os caras olham e falam, algo tem de errado nessa liderança. Então, assim... E aí talvez tenha... Aí você coloca talvez uma pitada. Saindo ou não saindo, mas os caras olham, gente... O principal piloto da categoria tá saindo, vamos dizer assim, ou tá forçando pro cara sair depois que todos esses outros nomes já saíram. Pô, eu entendo os caras acharem, não dá pra manter. Então, a questão é e o dia seguinte? Eu acho que vai ter isso. É uma reconstrução. É uma reconstrução num momento difícil, porque é reconstrução de equipe, no momento que você vai ter um projeto totalmente novo de carro e ainda se inventou essa história de fazer o motor in-house, né? De fazer o motor dentro de casa, cara, que é complexo, porque tem o nome Ford lá, mas o projeto é interno, né? O Ford tá bancando, mas... então, assim, uau, muita coisa acontecendo, muito dinheiro sendo gasto, né? Então, assim, eu acho bem complexo. Eu acho bem complexo. E talvez pode estar sendo também o que o Verstappen está olhando. Falando, cara, essa equipe talvez precise de um tempo agora. Que eu não quero dar. E eu não quero dar esse tempo. Me parece, tendo em vista tudo que foi debatido, que a cúpula da Red Bull companhia tá vendo que no médio e curto prazo não tem muita solução. Isso é claramente uma aposta de longo prazo. Eles vão assumir os danos e começar do zero. Talvez a questão... Eu acho que dinheiro não vai ser problema, até por conta da companhia de bebidas energéticas. Eu acho que é quase que um saco sem fundo, mas obviamente também precisa de patrocinadores e tal. Mas a divisão Red Bull automobilismo nunca também... Não é que ela dava prejuízo também, sim, né? Mas eu acho que eles vão assumir e quem quiser entrar nesse barco de reconstrução, né? Eu não digo terra arrasada porque eu acho que não tem muita gente boa ali. Vai lembrar que o próprio projeto também da Red Bull Powertrains também conta com muita gente que, por exemplo, saiu da Mercedes, né? A Mercedes falou, né? mais de 50 profissionais saíram da Mercedes para ir para a Red Bull. Né? E acho que também pode até se explicar muita coisa que aconteceu na Mercedes, até a rivalidade dos dois chefes de equipes, porque tem a ver, o cara não pode ficar falando toda semana de corrida que você tomou de mim aí dezenas de funcionários meus. Não, mas eu acho que dentro daquele contexto da briga quase sanguinária dos dois chefes, né, o Christian Horner e o Toto Wolff, tem muito disso. Eu acho que eles vão assumir o erro, voltando, eu acho que eles vão assumir o erro, não, eles vão assumir a condição e aos pouquinhos, quem sabe, crescer. Porque eu acho que assim, se tiver gente ali gerenciando, vai ter gente que eu acho que também vai observar internamente, quem sabe o próprio Pierre Vacher, observar essa oportunidade e falar assim, não, beleza, agora deixa comigo, é meu momento de brilhar, deixa eu agora entrar nessa. Pode ser também, o cara tá vendo ali uma oportunidade de crescimento que não precisa, talvez internamente você chegue e fale assim, não precisa dar resultado agora. Eu não acho que é terra arrasada que você falou, eu acho que a Red Bull continua sendo uma das equipes que tem uma das melhores estruturas vai virar uma equipe de meio de pelotão, eu acho. Nesses primeiros anos. Uma afirmação forte. Mas eu não sei, eu não consigo dizer, eu tenho que esperar, cara, porque assim, queira ou não queira, eles ainda têm uma estrutura muito boa. A estrutura da Red Bull, física. Que eu acho que viraria já uma equipe de meio de pelotão se não fosse o Verstappen. A gente vê pelo que está acontecendo há alguns anos com o segundo carro do time, né? O Verstappen
parece estar carregando esse carro nas costas, né? Mas assim, mas o que eu quero dizer assim, a Red Bull, assim, eles têm da onde se passar por esse momento, assim. Tem recursos. Tem recursos, obrigado. Para conseguir atravessar. O que eu acho que é complexo. É um momento complexo e que outras equipes passaram. Cara, a Mercedes andou meio perdida também aí, né? E tá... Ainda tá, eu diria. Mas... Desde 2022. Mas, assim, não é uma equipe, a gente não vai, né? É uma equipe hoje de meio de pelotão? Não. Então, assim... É complexo, mas eu acho assim, mas também eu não consigo afirmar, nossa, acabou a Red Bull agora. Acho que tem, eles têm uma estrutura ali boa. Eu acho que talvez eles tenham que rever alguns processos internos também. Até porque os processos vão mudar em decorrência da saída do chefão, né? É inerente. Manter o Verstappen ia ser muito importante. Difícil. Eu acho que seria importante. Assim. E você acha que ele fica ou sai? Para 26? Não sei. Seu feeling. O que você faria? Lucas Verstappen. Cara, obviamente o Verstappen tá olhando as coisas acontecendo lá dentro. É muito do que a Red Bull vai conseguir vender para ele desse projeto novo. Então assim, cara, nós vamos começar... esquece o que aconteceu com a Red Bull até hoje. É um projeto novo. E ele vai sentar lá, vai ver o simulador, vai ver os números, vai conversar com pessoas... E ele vai ter que sentir se ele vai ter... Vou ter um carro campeão ou se eu vou ter um carro que vou continuar carregando nas costas e o segundo piloto tocando a cada 6 meses. Eu acho que ele vai ter uma decisão gigante. Queira ou não queira, o rumor principal é que o motor Mercedes do ano que vem, né? Pelo menos de bastidor, é que o motor Mercedes, os caras estão animados. Aí a equipe que faz o motor tá te chamando. O que também não é garantia de nada, porque a Mercedes faz o principal motor da Fórmula 1 e quem tá ganhando hoje é a McLaren, com o motor Mercedes, né? Mas assim, queira ou não queira, é também assim você ter essa opção é interessante, né? Pro curto prazo, acho que é consenso que a Mercedes hoje é uma opção melhor do que a Red Bull para 2026. Me parece mais estável, agora... Mais estável. Porém, o problema é que tem a garantia de que a Mercedes vai ser a dominante. Então, e assim, as duas equipes parece que estão num momento meio parecido. Então, assim, aí o Verstappen vai ter muitas coisas para considerar. Até assim, às vezes, será que vale a pena andar de lado? E aí mudar tudo? E aí, por exemplo, queira ou não queira, o Verstappen é um cara que se adaptou muito bem aos conceitos de carro da Red Bull. Aí será que lá eu vou ter que me adaptar, mudar meu estilo de pilotagem, tudo? Então, assim, se é pra continuar na mesma, será que não é melhor eu... né? Ou tem o lado também, às vezes o cara quer dar uma mexida na vida, meu. O cara, às vezes a gente não muda de casa porque não aguenta mais o lugar que a gente mora. Então, assim... eu acho também que tem a questão contratual, né? Eu sempre pondero, qualquer lugar que ele vá hoje, ele vai ter que assinar um contrato de longo tempo. Então, se ele vai hoje pra Mercedes, a Mercedes fica 3, 4 anos sem acertar o carro, mesmo que tenha o melhor motor... há um risco muito grande. Então, mas se tem o melhor motor, vai ter já um meio caminho andado. O problema é Red Bull, que pode... O Lucas acabou de falar. Qual é o melhor motor? Qual é o melhor motor da Fórmula 1 hoje? É o motor Mercedes. Cadê a Mercedes ganhando? Pois é. A Mercedes, o motor ganha. O motor ganha. O carro que não tá ganhando. A equipe não ganha nada. Queira ou não queira também, ele não vai participar do projeto, né? De 26, né? Por exemplo, você vê o Hamilton... As duas mudanças do Hamilton de equipe foram nos anos anteriores. É uma mudança grande. As duas mudanças de equipe do Hamilton foram bombas atômicas na Fórmula 1. As pessoas não lembram de quando ele saiu da McLaren. Quando ele saiu da McLaren para a Mercedes era pior do que a Red Bull hoje. Era pior que a Red Bull hoje. Era pilotão intermediário. O Rosberg até já estava conseguindo fazer umas coisinhas legais, não sei o quê, mas ainda estava longe. O Hamilton ele fez as duas pensando assim, cara, é agora. Não é no ano que muda o regulamento, é um ano antes, porque eu quero ter influência nesse carro, né? E acho que é o que ele pensou na Ferrari também. Eu não posso deixar para 26, eu tenho que mudar agora, porque ele tinha mais um ano de contrato, né, com a Mercedes, né? Eu tenho que mudar agora. Se deixar para 26, talvez não valha a pena. Então, assim... É que eu acho que, assim, é um meio caminho andado, Carlão. Por mais que a Mercedes não possa oferecer o melhor carro, mas o risco da Red Bull é não oferecer o melhor carro e também não oferecer o melhor motor.
E meio caminho andado é o copo meio cheio e meio vazio. Sim, meio caminho andado ainda falta outra metade. Agora, é tudo chute agora, né? Sim, assim, se ele aceita conversar com a Mercedes, que é o que deve estar acontecendo... Não, conversar ele certamente está conversando. Nem que seja para trocar Red Bulls. Fato. Então, conversando porque, ele tá. É porque, de alguma maneira, ele pensa nessa possibilidade, porque ele já sabe que para os próximos anos na Red Bull ele não vai ter um dos melhores dias. Cara, mas na Fórmula 1 todo mundo conversa com todo mundo, cara. A gente tem que... às vezes existe uma certa ingenuidade, ainda mais depois das redes sociais, começa aquela foto. Ai, tiraram uma foto de um piloto saindo do box. Não, isso daí pra mim é bizarro. Cara, todo mundo conversa com todo mundo e todo mundo fala com todo mundo. E... Às vezes há uma rivalidade perante as câmeras que fora delas não existe. Todo mundo conversa, bate um papo. A gente não sabe também o que o... Será que o Verstappen não tá querendo alguma coisa ainda, inclusive da Red Bull, e essa conversa dele com a Mercedes é boa pra ele. Pra, às vezes conseguir alguma coisa lá dentro. E quando eu digo isso, não tô falando de dinheiro, contrário, mas às vezes conseguir algo que ele quer lá, alguma mudança, alguma coisa. Então, assim, eu queira ou não queira, o Verstappen ele tem uma decisão enorme com vários fatores que tem coisas prós e coisas contras para os dois lados. E acho que, assim, a gente de fora é muito difícil saber o que ele vai fazer, até porque ele é uma pessoa... bem contida, né, nas entrevistas, tudo, é muito difícil ler, né, o Verstappen. Virou liso, né, ficou liso. Ele sabe muito bem lidar com a imprensa. Então, assim, acho que qualquer coisa, assim, é um pouco chute, assim, acho que as pessoas jogando, assim, então tem que esperar. Agora é uma decisão enorme e difícil. Assim como prever também está ficando... cada vez mais difícil ou menos difícil descobrir a dupla da Cadillac, senhor Carlos Costa, porque inclusive Mick Schumacher, tão contestado nesta mesa nas últimas semanas, Mick Schumacher, né, só eu não acharia ruim, de todo ruim. Só você mesmo. Um retorno dele, eu acho que ele merecia pelo menos uma segunda chance, mais um ano, mas eu sei que eu sou voto vencido. Vamos ver, vai que o Lucas tá... Não, mas aparentemente... ele está negociando ou está conversando, é um das 10 pessoas, 15 pessoas... A torcida do Flamengo, como disse. negocia com a Cadillac. Né? Vai lembrar que ele confirmou isso em on com a repórter aqui do motorsport.com nesse fim de semana lá. Nossa, o que a gente tomou de bronca da assessoria lá, cara. Você testemunhou isso? Não, todo mundo, porque todo mundo queria saber da história da Cadillac, toda vez que alguém perguntar, o assessor diz, não, nada de Fórmula 1, por favor, nada de Fórmula 1. No ano anterior eu passei por uma bronca similar, só que estava sendo em vídeo, a entrevista, a assessora colocou no celular, assim, no bastidor, no more F1. Olha. Mas a Isa, no caso, né, Isa Fernandes, falou com ele, o Lucas... tava lá. Como é que foi esse clima aí, Lucas? Cara... E em que tom de confiança você viu o Mick Schumacher falar? É importante isso. Eu não tava na entrevista daí, acho que deve ter sido exclusiva, né? Uhum. Mas às vezes que eu conversei, eu participei de alguma entrevista do Mick no final de semana, muita gente querendo saber, não só os brasileiros, tá? Da questão da Cadillac. Então, ou seja, cara, a coisa tem algo. Onde a fumaça a fogo. E assim, você vê que ele fala, existe negociação. Então, a aspa dele pra Isa é muito boa, inclusive, né? A educação dele pra Isa, ele deixa bem claro. É um projeto grande, é legal, então eu tô negociando. Em nenhum momento ele dá aquela, não, é normal, rumores... Conversas exploratórias. Então, não, ele deixa bem claro. O papo existe, né? Só leia aqui as aspas, até que você citou, inclusive, no motorsport.com você pode ler também. Sim, obviamente as conversas estão rolando. A comunicação tem sido muito positiva. É um grande projeto, há uma quantidade fantástica de pessoas que eles já contrataram para isso. É um projeto incrível, uma grande história. Então, é algo que me faz sentir honrado de fazer parte negociando e é uma ótima posição para se estar. Então, mais claro que isso, impossível. Ele admite que está negociando, que ficaria super feliz. É quase... Isso me lembra muito aquelas aspas de anúncio. É uma honra, é muito feliz, é um projeto maravilhoso. Só faltou ele se
anunciar aqui como piloto da Cadillac para a Fórmula 1 no ano que vem. Cara, e agora, que ele não queira também é o seguinte, né? É óbvio que ele quer voltar para a Fórmula 1. Isso, há muito tempo. Isso a gente sente em qualquer papo com ele, desde o ano passado. Meu, Porque ano passado também ele não negava que queria voltar pra Fórmula 1. Exato. Vestindo macacão. Não é que ele não negava. Cara, ele falava isso a contragosto da assessoria da Alpine no ECA. Exato. Ele quer voltar pra Fórmula 1. E assim, é uma vaga nova, aberta, não tem ninguém lá. Aquele vídeo do Bottas nas redes, ele é engraçado, mas assim, ele mostra exatamente a situação. São dois... Não é que tipo, tem uma vaga na Haas aqui abrindo aqui, sei lá, porque tem o Ocon, o Berman. Não. Cara, são 2 assentos, não tem ninguém lá, cara. E não tem o fator do incumbente, né? Que não. Volta e meia, digamos, inibe outras prospecções. Todo mundo em estaca zero na negociação. Exato. Exceto quem tem mais patrocínio, experiência. Ele tem patrocínio. Então, o Mick Schumacher tem. Então experiência mais ou menos. É uma vaga legal. Agora, claro, tem... Agora, se você olhar esportivamente, é uma vaga assim... O que vai ser dessa equipe? Sei lá. Motor Ferrari no início, né? Mas assim, é uma equipe que assim, não vem de nenhuma estrutura, né? Não dá nem pra falar qual é o ponto de partida. Ninguém sabe. Ninguém sabe. É um negócio totalmente novo, né? Então, assim... Mas não duvido nada que esteja, sei lá, mais competitiva do que a Audi no começo. Pela questão do motor, né? É tipo tiro no escuro total, assim. Total. A Audi tem o motor do zero, né? O Red Bull Powertrains Ford, mesma coisa. Então, sim. É que assim, o cara que não tá no grid quer voltar, não tem muita opção de escolha, né? E cara, não, assim, por mais que você tenha os argumentos corretos, eu entendo e tal, mas eu acho que as entrelinhas, né, o jeito que ele fala de Fórmula 1, ele quer voltar, entre outras coisas, porque a treta dele com o Gunther Steiner se tornou, me parece, muito pessoal. E ele, querendo ou não, a volta do desejo, que é o sonho, legado do pai, o sobrenome, legado do pai não, tá vivo, né, mas a questão do pai, carregar o nome do pai e tal... Tem isso, mas também tem, eu preciso calar algumas bocas ainda. Que, sim, pra Cadillac isso não faz muita diferença. É que eu acho que tem a questão pessoal. Faz diferença pro Mick Schumacher e pra meia dúzia de fã do Mick Schumacher. Pra qualquer outro tomador de decisão, isso e nada é a mesma coisa. Pelo peso das palavras do próprio Gunther Steiner, quando critica... Mas o que a Cadillac tem a ver com isso? Sim, mas ele quer, entre outras coisas... Também para fazer isso, para mostrar o Mick, sim, mas isso não é um fator decisório pra Cadillac. Sim, a Cadillac não. Mas eu acho que o Schumacher quer correr porque ele quer correr, cara. Ele quer correr. Não, eu entendo o argumento. Ele tá com sangue nos olhos. Com sangue nos olhos. Ele e tantos outros. E querendo que ele teve uma passagem ali que não foi... Brilhante. Talvez brilhante do jeito que esperava. Pra quem lembra, o Schumacher, ele foi campeão Fórmula 3, Fórmula 2. Então, assim, ele era um cara que chegava com credenciais na Fórmula 1. E não foi legal, mas também pegou uma Haas, né? Essa sim, terra arrasada. Terra arrasada na época que o Schumacher passou lá. Né? O que eu acho que depois muito contra o Mick Schumacher é o período dele ao lado do Magnussen, não do Mazepin. Que ele toma um pau do Magnussen. Mas, cara... Ok. Que cá entre nós não é... Magnussen é um cara que às vezes eu acho Magnussen é esse que tomou um pau do Huckenberg. Mas a referência Magnussen, acho que às vezes as pessoas diminuem um pouco. O Magnussen era um piloto rápido. Teve Magnussen um piloto subestimado? Sob certo aspecto, sim. Rápido, mas inconsequente. Não vou... Cara, não é que eu acho ele subestimado porque eu acho que ele era um campeão mundial. Não é isso. Mas que eu acho assim, ele é um bom referencial, isso que eu quis dizer. Entendeu? Então, e com um bom referencial, o Mick foi mal. E que ele não queira, ele era um bom referencial correndo num lugar que ele conhecia, né? Por anos. Então, assim, ele já tinha uma passagem naquela equipe, já conhecia todo mundo, sabia onde ficava a máquina de café, onde, sabe? Tava em casa. Então, assim, era um referência difícil. E queira o ambiente pro Schumacher tava ruim, né? Não teve questão do Steiner, mas não foi um momento bom. A equipe tava, como você falou, terra arrasada, um dos piores momentos da Haas, assim. Então, acho assim... não acharia uma loucura trazer o cara. Não. Queira ou não, depois disso, ele teve experiências importantes na Mercedes, como lá, piloto de teste, conheceu coisas novas, tá passando pelo que não tem nada a ver, mas tá passando por uma outra montadora, você tá vendo coisas.
Então, assim, é um piloto que vai trazer alguma experiência agora ali. Então, assim, não sei se seria, vamos dizer assim, o Lucas, chefe de equipe da Cadillac. Quem que você vai buscar? Talvez seria o primeiro nome que apareceria, mas... Palpite. Quem seria o primeiro e quem seria o segundo? Cara, vamos lá. Quem que você chamaria e quem que você acha que vão decidir? Palpite. Aqui seria chute, né? Sim. Mas assim, eu acho que um dos nomes tem que ser um nome que traga experiência, porque é um carro novo. Então, assim, Agora fala-se que o Pérez voltou à pole position, que ainda mais... era ocupado pelo Bottas e antes era ocupado pelo Pérez. Ainda mais pelo que tá acontecendo no segundo carro da Red Bull. Muita gente tá olhando pro Pérez agora, nossa, talvez não era tão ruim. Ele não era tão ruim assim. Eu acho que o Pérez e o Bottas são dois nomes legais pra começar um projeto desse. Eu acho que mas não os dois juntos, dos dois. Eu não pegaria os dois. E aí talvez o segundo nome eu iria talvez algum nome. Se eles conseguissem alguém com alguma quilometragem seria bom, mas um nome um pouco mais talvez novo que esteja com mais sangue no olho ali. Não sei, teria que dar uma pensada no mercado ali, mas eu acho que seria muito importante para Cadillac terem dois nomes de pilotos com alguma quilometragem na Fórmula 1, assim. O Schumacher entraria na vaga de piloto jovem? Talvez. Jovem é meio forçado, mas, cara, vai, uma dupla Pérez ou Bottas com o Mick Schumacher. Uma dupla honesta. Eu acho uma dupla honesta para um projeto que tá começando, assim. Acho por que não um Felipe Drogovic? O Felipe na vaga do jovem? Eu acho que o Felipe, ele pode ser, ele tem quilometragem com carro de Fórmula 1, mas ele não tem quilometragem de corrida na Fórmula 1, né? Mas assim, cara, o Felipe Felipe é aquele nome que a gente fica assim, né? Agora vai. Mas, não, e assim, é aquele nome assim, teve o título da Fórmula 2, aí muita gente achou que vinha, mas assim, é um nome que eu vejo muita... os dirigentes da Fórmula 1 ficam muito claudicantes sobre o que ele pode entregar, entendeu? Por ter vencido um terceiro ano da Fórmula 2 e tudo. Não, e aqui eu tô falando o que eu realmente recebo de informação, assim. Não é que ninguém acha que o Drogovic não possa entregar, mas... Ninguém tem certeza. Ninguém tem certeza, e aí entre o certo e o que eles acham que pode ser um pouco melhor. Acho que essa turma da Fórmula 1 também tem muitas verdades na cabeça que... tem muita gente que acha que dirigir na Fórmula 1 é um ser muito... Cara, não é muito diferente de dirigir no futebol. Quando troca até... Os caras também... 3 derrotas, uma demissão. Tem muito chute ali e tudo, assim. Não é que os caras, assim... Todo mundo acha que tem lá... O cara pega todos os dados e lê. Cara, tem muito feeling ali, sabe? Então, assim... Cara, eu acho que o Drogovic também não seria uma aposta, assim... absurda. Seria melhor do que acho que do que a maioria dos nomes tem na Fórmula 2 Se tivesse que escolher entre Schumacher e Drogovic. Eu tenho que escolher entre ser agora, né? Massacrado, Você né? é contra o Brasil, Lucas? Cara, eu acho que os dois têm vantagens e desvantagens, assim. Com certeza o Drogovic acho que tem, queira ou não queira, ele é mais novo, acho que tem aquele sangue no olho de eu quero essa chance, eu mereço essa chance. E o Mick também quer, mas eu acho que tá já num outro momento, então talvez não esteja com a mesma vibe do Drogovic, porém traz o lado ter uma quilometragem, ter uma experiência como piloto titular e também como piloto reserva numa equipe grande. Então eu acho assim, cara, se o primeiro piloto sendo um cara muito experiente... Eu até acho que Drogovic seria uma boa. Mas eu realmente precisaria pensar mais. Assim, mas ao que tudo indica, uma das vagas vai ter ou Bottas ou Pérez, talvez os dois juntos, né, que eu acho uma escolha relativamente questionável, dada, digamos, o mix ali do que você pode ter no lineup. Pode ter um mais jovem, mais experiente, que seria... Para um projeto de longo prazo, talvez o ideal, mas o que preocupa agora, se a gente fala das entrelinhas da entrevista do Schumacher a Isa, o Drogovic deu também entrevista recentemente a Juliana Serrazoli, deu uma esfriada, digamos, não sei se ele deu uma esfriada para tirar isso um pouco do radar, mas acho que talvez já tenha estado mais quente aí
esse rumor, coloquemos assim, do Drogovic. Sabe-se que há alguma conversa, né? Que seja o staff do Drogovic, mas eu acho que é aquela coisa, né? Já defendi até isso publicamente. A Cadillac tem que falar com todo mundo ao mesmo tempo. Ela não deve nada a ninguém. Só acho que eles têm que resolver logo. Eles têm que resolver, porque queira ou não queira, ainda mais se eles quiserem que o piloto tenha algum input, né, nesse projeto, já tá atrasado, né? Então, que eu não sei nem se eles sabem como é que vai ser o projeto. Esse regulamento novo tá um caos. Então, bom, mas vamos... Eu, assim, iria de Bottas e Drogovic. Tô achando cada vez mais que vai ser Bottas e Pérez. Eu acho que Bottas e Drogovic seria uma dupla legal, assim. Entre Pérez e Bottas, você prefere Bottas, né? Eu também. Eu tô em cima do muro ainda. Se bem que eu acho que eu falei isso. Eu tô achando cada vez mais que vai dar Bottas e Pérez. O que você acha? Os dois? Não sei, é chute, mas... É chute. Mas... Chute barra... Eu entenderia a escolha. Eu acho que seria... São dois pilotos testados com vitórias. Com vitórias na Fórmula 1. Múltiplas vitórias. Não é algo de se jogar fora. Agora, queira ou não queira, são dois caras que não estão andando, né? Até e o Drogovic também não tá, né? E o próprio Schumacher de Fórmula 1. Nenhum deles tá andando de Fórmula 1. E as últimas passagens de Pérez e Bottas também não foram lá essas coisas. Muito criticados. Do Mick Schumacher, então... Sim, eu não tô falando do Mick Schumacher. Tô corroborando com o que Agora, você vê como é difícil, porque assim, queira ou não queira, assim... Vamos falar a verdade, todos eles, inclusive o Drogovic, não é um nome assim que tu não fala, pô, se não pegar... Não. Não é um André Kimi Antonelli, não é um Verstappen, não é um Hamilton. Não... Mas é que são poucos nomes na história da Fórmula 1 que foram assim, né? Super unânimes. Sim. Mas é que às vezes aparece um cara Piastri, assim... Leclerc, Russell. É que aí era embalar o título de GP2 direto Fórmula 1 e aí... Aliás, se o Verstappen for pra Red Bull, o Russell fica solto no mercado, vai ter que ir pra Red Bull. Se o Max for pra Mercedes, o Russell... Desculpa. Se o Verstappen for pra Mercedes... Seria engraçado. Cara, a Red Bull não ia poder deixar o Russell. Depois de tanto tempo que todo mundo abraçou o Vai ser Russell e Drogovic a dupla da Cadillac. Aí se tem dois... porque eu acho que o Russell nunca aceitaria uma Cadillac. Acho que não, também. Nem por todo o dinheiro do mundo. Não, nem por todo o dinheiro do mundo, assim. Porque pra ele seria dar 5 pratos pra trás, assim. Mas eu, se fosse a Cadillac, eu chegaria com metade do meu orçamento e falaria... Queremos você. Pelo menos tentaria. Mas acho que nunca toparia. E é isso aí, nesse fim de semana a gente teve mais uma etapa da MotoGP na Alemanha, né, Carlão? E mais uma vez, como de praxe, vitória de Marc Marquez. Mas eu tô curioso em saber o que vocês falaram lá no podcast. Então, repercutimos, claro, o triunfo do Marc Marquez, falamos do Diogo Moreira, Mercado, mas é interessante que repercutir para o pessoal as estatísticas por trás do triunfo do piloto espanhol em Sachsenring, ele que tem, não à toa, o apelido de Sachsen King, sempre com um retrospecto muito bom lá na Alemanha, e ele passou com essa vitória o número de triunfos do Giacomo Agostini na categoria principal do Mundial de Moto Velocidade, está aí perseguindo a marca de Valentino Rossi. Fausto Macieira, comentarista do Mundial na ESPN, traz toda essa análise. Dá um confere. Eu peguei nas redes sociais uma estatística muito interessante. Marc Marquez, 200 largadas completadas ontem, 120 pódios. 60% das corridas que ele larga, ele vai ao pódio. 69 vitórias, superando o Agostini, ou seja, 34,5% das corridas em que ele larga, ele vence, né, no Mundial como um todo. Daí a gente tem o Valentino Rossi, que vai ser também assunto hoje, né, que teve colossais 372 largadas, mais de um quarto do campeonato, desde que começou em 1949, o Rossi largou, né, e teve 199 pódios, portanto teve 53,5% de pódios nas vezes que largou, contra 60 do Marques, e 89 vitórias, o que dá, comparativamente ao número de largadas, 23,9% contra 34,5% do Marc Marquez. E só para ter uma comparação, Casey Stoner, que largou muito menos, né? Largou 115 vezes, venceu 51. Então, ele tem em pódios 43,6%, que é bastante, mas é menos do que o Rossi e também menos do que o Marquez, e
38 vitórias, que é 33%, que é um número maior do que o do Rossi, mas menor do que os 34,5% do Mark Marques. Então, o momento do Mark Marques é impressionante, né? E comparativamente com outros astros do esporte, ele está na frente. Está na frente do Lorenzo, está na frente do Stoner, está na frente do Rossi e muito na frente do Bagnaia, que tem 117 largadas, 51 pódios, índice de pódios de 43% contra 60% do Mark e 30 vitórias, índice de 25,6% contra 34,5% do Mark Marques, que é o maior índice de todos. Senhor Carlos Costa, senhor Lucas Santoki, infelizmente eu tenho que encerrar o nosso programa, o papo está muito legal, ficaríamos aqui muito mais horas, mas eu quero agradecer, Lucas, sua participação aqui mais uma vez e obviamente sinta-se já convidado para as próximas vezes também. Opa, valeu galera, sempre que precisarem pode chamar, sempre um prazer conversar aqui com a galera. E sempre um prazer conversar de corrida. Né? Vamos lá, vamos ver aí no final do ano aí como é que vai terminar esse campeonato e os desdobramentos do mercado de pilotos para 2026. Aproveitando o ensejo, como que a galera pode achar o Projeto Motor nos diversos canais? Boa. projetomotor.com.br, o site, e aí no YouTube, que é nosso carro-chefe hoje, Projeto Motor, se procurar vai achar. E é lógico que a gente tá no Instagram, no X, redes sociais, tudo isso é só procurar que acha. Boa. Perfeito. Carlos Costa, muito obrigado a você. Mais uma vez também a você que nos acompanhou e sempre lembrando que o podcast motorsport.com é um oferecimento de Mint, Bitcoin e criptomoedas. Invista na Mint e lembre-se, Mint, MYNT. Mais uma vez passando aí o QR Code na tela e também o link na descrição. Atente-se para isso. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.